Cristo, para sempre seja louvado. hoje eu estou com uma pessoa que é advogada e cientista de dados, titular do Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, mas sobretudo, além disso, antes esqueci, ativista da causa penitenciária, mas sobretudo vicentino. Antes de mais nada, primeiro podcast de 2024, sem o Matheus que está viajando, a gente deu uma folga para ele, de férias, então no momento é só eu, mas de toda forma a gente continua, e quando eu estiver também de férias, é ele que vai ficar aqui sozinho. Hoje eu estou com o confrade Leandro Lira, presidente do Conselho Particular Santa Clara do Guará. Confrade, tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, Everton. Muito obrigado pelo convite, né? Fico muito orgulhoso mesmo de estar aqui podendo conversar sobre a Sociedade São Vicente de Paulo e outros assuntos. Você viu que é tanta coisa que você faz, é tanta cargo que você tem, tanta coisa que engloba a sua vida que eu acabei até me enrolando na hora de apresentar. Mas, confrade, já entrando nesse assunto, antes da gente ter esse momento aqui agora como nós estamos tendo, eu pesquisei um pouco sobre a vida do senhor, dei uma olhadinha nas suas redes sociais, e a primeira pergunta que eu tenho, a primeira dúvida que me surgiu na cabeça logo quando eu comecei a ver tantas postagens suas, com tantas atribuições, como que o senhor consegue conciliar tudo isso? Como que o senhor consegue arrumar tempo especificamente para a Sociedade São Vicente de Paulo? Obrigado, Everton. Eu acho que esse é um desafio nosso, enquanto Sociedade São Vicente de Paulo, e desafio nosso enquanto pessoas, né, atualmente. O mundo hoje ele exige que você seja ao mesmo tempo várias coisas. Ele exige hoje em dia que a gente continue ao longo da vida inteira, estudando, trabalhando, exercendo nossa espiritualidade, e assim passa a ser necessário que a gente tenha uma postura de preocupação sobre o como fazer, né? Para que a gente consiga fazer com menos tempo as atividades de uma forma mais efetiva. Então eu me baseio muito em procurar simplesmente fazer o mínimo, né? Então eu deixo pelo menos fazer o mínimo de uma atividade, o mínimo de outra, e o que eu tenho percebido é que muitas vezes você fazendo o mínimo, você acaba fazendo muito para quem está recebendo, né? Seja na Sociedade São Vicente de Paulo, seja em outros segmentos da nossa vida. Então eu procuro, em primeiro lugar, né, refletir se aquilo faz parte do projeto de Deus, né, na minha vida, porque eu sei que se fizer parte eu vou ter uma ajuda, digamos assim, espiritual. E se não fizer parte, para enfrentar algo sozinho, aquilo vai ser muito mais custoso. E, em segundo lugar, é procurar fazer as atividades de uma forma um pouco mais eficiente. Certo. Mas o senhor consegue ter uma participação efetiva dentro dos compromissos das atividades, não só do Conselho Particular, mas da própria conferência, que é a base? Sim. Consigo. Claro que fica aquele sentimento de que a gente poderia fazer mais se estivesse com uma atribuição a menos ou algo assim. Mas ao mesmo tempo, eu reflito muito que muitas vezes nas nossas vidas a gente está até com menos atribuições e advém algo, um problema de saúde, seja conosco, com alguém da família, que até nos impede, né, de desempenhar bem. Então, eu procuro simplesmente não me apegar muito a essa reflexão, nossa, é muita coisa, é isso e aquilo. Eu simplesmente vou procurando fluir, né, deixar fluir, e tenho percebido isso, que muitas vezes quando você se entrega, né, algo que você acha que Deus planeja junto com você, você vai conseguir, mesmo com menos tempo, obter mais resultados. Perfeito. Hoje você só está como presidente do Conselho Particular ou tem algum outro cargo? Eu estou como interventor, digamos assim, numa conferência. Eu, inclusive, me transferi para uma conferência que estava com dificuldades. Então, eu estou como presidente temporário, né, dessa conferência. E estou no movimento também para abrir a primeira conferência de crianças e adolescentes lá no Guará 2. Bacana. Eu tinha conversado inclusive com o Márcio, que ele tinha entrado em contato com a gente para ajudar na fundação de uma conferência de jovens, né, caso fosse possível, porque eu sei que no Guará tem alguns grupos bem fortes, né, e que talvez, não que impedisse, mas que tivesse alguma dificuldade. Mas enfim, confrade, eu vi que você é bem envolvido nessas causas sociais, enfim, tantas causas nobres, e eu queria saber se
Desde quando que vem essa vontade, essa vocação? É desde cedo, é desde menor mesmo, vem de família? Como que aconteceu tudo isso na sua vida? Isso é bem interessante, porque se a gente voltar uns 20 anos atrás, hoje eu tenho 42 anos, e aí quando eu tinha em torno de uns 20 anos, eu fazia 2 cursos universitários. Certo. O curso de Ciências da Computação e o curso de Direito. Tem 2 faculdades públicas, uma era diurno e outra era noturno. E eu pegava em torno de 5, 6 ônibus por dia, em média, entre sair de casa e ir nas universidades. Não tinha uma vida de luxo, mas eu tinha o que era mais importante. Eu tinha o amor dos familiares dentro de casa e tinha acesso ao estudo. Minha família priorizou muito essa questão de estudo como um aspecto transformador. E eu fui percebendo, né, na realidade social, que eu tinha, dentro do que era mais importante, eu tinha uma vida muito privilegiada, né, com esse amor dentro de casa, com essa oportunidade de ficar dedicado apenas ao estudo. E aí começou a brotar em mim aquele sentimento de que eu precisava dividir um pouco, né, disso tanto que eu recebia. E aí a minha primeira ação, né, foi vinculada a essa do conhecimento. Eu estava encantado com o poder do conhecimento. E eu, em paralelo, observava as ruas e pensava, nossa, a grande maioria das pessoas está muito distante de ter um conhecimento, né? Tem muitas pessoas ainda analfabetas. E aí eu tive esse desejo de alfabetizar pessoas que já tinham passado da idade da alfabetização. Então eu fui para a Secretaria de Educação do município e bati lá na porta, isso lá em Campina Grande, no interior da Paraíba. Foi aqui em Brasília, né? Certo. E aí eu falei, eu quero alfabetizar pessoas. E aí a responsável, ela falou, você chegou num momento muito feliz, porque vai haver um curso de formação para pessoas que queiram alfabetizar. Agora depois vai caber a você criar uma turma de jovens e adultos para alfabetizar. Então são aquelas oportunidades, né, que o sentimento de Deus, né, lhe une a algumas janelas abertas. Fiz o curso e aí próximo lá da minha casa tinha uma invasão. Foi em torno de umas 50 famílias batendo de porta em porta e perguntando quem tinha interesse. Quem não sabia ler e tudo. Formei uma turma aí com umas 15 pessoas. E aí gostei muito, né? Isso foi numa igreja, numa capela próxima lá de casa. E aí surgiu em mim aquele desejo de quero mais, né? Quero mais. Então... Isso você fez então praticamente sozinho? Isso, sozinho. Eu vou explicar essa história de uma forma que eu vou conectar com a sociedade. Inclusive a próxima pergunta seria como você conheceu, mas enfim, pode dar aqui. Isso aí, historicamente, tinha uns 20 anos, e aí surgiu aquele desejo de quero mais, e aí eu pensei, quem será que está numa situação ainda pior do que essas pessoas com 30, 40 anos que não sabem ler? Eu pensei, não, deve ser as pessoas que têm 30, 40 anos que não sabem ler e ainda estão presas. Aí fui, da mesma forma que eu fui na Secretaria de Educação, fui lá nos presídios da minha cidade, bater na porta dos presídios e falar, eu quero alfabetizar as pessoas. Me informaram que tinha uma unidade prisional que não tinha professor na época, né? Só te cortando, confrade, mas assim, você ia, essas atitudes que você tinha, era assim, ainda assim certificado, sem nada, né? Sem especialização. Por exemplo, você tinha seu conhecimento, claro, sua inteligência, mas eu me refiro a diploma, alguma coisa para apresentar, você só chegava com a cara e coragem e falava, eu quero ajudar, eu quero... Exatamente, eu era um jovem universitário de 20 anos, só que aí surgiram essas oportunidades de capacitação. Sim. Né? Mas o primeiro passo foi isso, certo. Ir lá com a cara e a coragem e falar, me colocar à disposição. E aí foi quando eu comecei a incorporar para mim essa questão penitenciária, quando eu vi que é um problema que é muito maior do que o que a gente pensa, que vai muito além de ter pessoas cumprindo pena, né? Envolve os familiares e tudo, até uma reflexão sobre o porquê que as pessoas cometem crimes. E aí fui continuando. E aí, como fruto desses 2 cursos que eu fiz, né, eu desenvolvi um sistema de informática, o ProJudo, Processo Judicial Digital, sim, que me fez vir para Brasília assim, de sopetão. Eu vim fazer uma apresentação, né, por 2 dias esse software foi escolhido para implantação nacional e eu ouvi aquela frase, você não volta mais, você vai ficar aqui. E eu fiquei em Brasília e comecei a desenvolver a minha vida aqui.
Prestei concurso anos depois para a Anatel, né, onde eu sou servidor, e lá conheci o confrade José Maria. Já fui presidente do Conselho Central Brasília, exerceu vários encargos na sociedade. E uma vez, como ele morava na região do Guará também, ele me convidou, acho que nós voltamos juntos, né? E ele me falou da Sociedade São Vicente de Paulo, e como era a atuação, me convidou para uma reunião. Né? E no próprio carro, ele fala, já foi uma surpresa para mim, porque todo o histórico que eu tinha de vicentinos lá da Paraíba eram hospitais, lares de longa permanência. Eu não fazia ideia que existia a rede de caridade. Sim. A atividade vicentina para mim era caridade. Só as obras, né? Então a minha referência era esta. E aí quando eu conheci a sociedade, eu fiquei encantado, né, e me encaixei muito bem pelo seguinte, justamente por aquele ponto que você tocou. Eu historicamente sempre tinha atitudes isoladas, eu ia sozinho enfrentar as situações. Isso tem suas virtudes, mas tem um problema. Porque um momento você vai adoecer, você vai viajar, você vai entrar de férias e a obra ela vai parar, né, vai pausar, e tem muitas obras que elas têm muito problema se elas pararem por 1 mês, 2 meses. Né? Então eu vi isso, e na sociedade, encontrando uma rede de caridade, eu me encontrei muito justamente por isso. É um local onde a gente realiza a caridade de uma forma cristã, vive o Evangelho de forma coletiva. Então, eu consegui encaixar, né, pegando até uma relação com a sua primeira pergunta, de uma forma muito menos difícil, essas atividades na minha vida. Porque antes eu fazia algo sozinho. E agora você passou a ter mais pessoas, né? Então hoje, na verdade, a atividade vicentina que eu faço hoje, perto do que eu fazia, ela é até, em termos de esforço, até menor, menos desafiadora, digamos assim. Sim, bacana. E você disse que veio para Brasília depois que apresentou esse software, e eu queria saber como que é dentro desses locais políticos, se as pessoas que estão lá, quando você se apresenta como um defensor dessas causas nobres, enfim, causas sociais, como por exemplo os presidiários, rola muita represália, o pessoal apoia mais do que fica contra, ou geralmente fica mais contra do que apoia. Como que é para você chegar nesse âmbito, assim, com seu espírito humilde, que eu vejo que você é bem humilde, mas eu imagino que nesses lugares também são bem carregados, né, de pessoas que não têm esse mesmo pensamento. Como que funciona? É curioso, para as pessoas que já me conhecem, eles já recebem com mais naturalidade, né, a informação. Para as que não me conhecem, elas estranham um pouco no início, porque temos estereótipos. Né. Especificamente sobre essa questão penitenciária, inegavelmente é um tema que envolve um desafio de comunicação. Porque quando você se apresenta inicialmente em qualquer ambiente como eu me coloco, eu sou um ativista da causa penitenciária, então instintivamente a tendência é que as pessoas acreditem que você está lá para amenizar o crime ou retirar a gravidade da criminalidade, algo assim. Então eu já me acostumei com isso. Existe um preço a ser pago, um preço em termos de tempo, para quebrar essa barreira, né? Até as pessoas se convencerem de que não é nada disso. No fundo, você quer chamar a atenção das pessoas para algo que é desagradável, mas que, se não for discutido, nunca vai ser melhorado. E que, no fundo, o que a gente quer é que a criminalidade diminua. Sim. Então, uma vez que a gente vence esse tempo, nós temos assim, muitas surpresas até de pessoas ou segmentos sociais de quem a gente não esperava ter apoio, a gente começa a ter apoio. Bacana. Você falou que tem os apoios, né? Mas, assim, sendo bem sincero, ainda tem pessoas que lutam por essas causas, assim como você, assim, verdadeiramente, de colocar-se à disposição para ir até esses lugares presencialmente, de ver como é que está a situação. Ainda tem pessoas que lutam por isso. Eu falo dentro desse âmbito político. Porque eu sei que no âmbito, quando a gente fala de religião e igreja, hoje em dia a gente está bem avançado. Eu penso assim, que a gente está bem avançado principalmente pelo incentivo do Papa, dos padres, que estão pedindo muito que a gente vá até o encontro dos desfavorecidos e faça a caridade,
Mas dentro desse âmbito, digo profissionalmente, tem muitas pessoas que além de apoiar, porque apoiar é uma coisa, mas também lutam por essas causas também? Tem, mas é algo bem mais, um pouco mais raro e mais tímido. Você daria uma porcentagem de quanto, mais ou menos? Talvez, De 0 a 100. Talvez 10% menos. Eu sinto que é até um desejo, mas como tem todo esse contexto social, esse preconceito, digamos assim, eu costumo dizer que o maior problema do sistema penitenciário, na minha visão, é que 80% da população não acredita nessa questão de transformação do ser humano. Então você tem uma sociedade que não acredita muito no trabalho que eu proponho, né, de efetivamente transformar as pessoas. Então, do ponto de vista eleitoral, não é bom você se envolver com isso. Tem que ser alguém que esteja muito convicto disso, né, que vá fazer o que entende que é certo. Então, eu sinto assim, um certo receio, né, no meio político em abraçar isso de uma forma firme. Mas eu acredito que com o tempo isso vá sendo melhorado. Sim. A gente, no caso, está falando mais sobre o lado presidiário, né? Mas sobre essas pessoas em situação de rua, a pobreza em Brasília não é em locais, como é que eu posso dizer, escondidos. É bem à nossa vista mesmo, tem principalmente a própria rodoviária, o setor comercial, que são lugares onde passam muitas pessoas. Existem debates como esse em ter algo que vá tentar diminuir isso. Porque eu sei que a gente tenta diminuir a criminalidade, aumentar a educação, mas uma causa mesmo que você teve foi ir a locais onde eram invasões, onde ninguém entra, a não ser aquelas pessoas que estão ali, e quando entram é para derrubar, é para fazer alguma coisa ruim. Existe alguma conversa, algo em debate em favor dessas pessoas? Ou somente nessa causa de presídio? Não, existe sim, né? Aqui, coincidentemente, eu fui eleito no final do ano passado para compor o Conselho de Proteção e Promoção dos Direitos Humanos aqui no Distrito Federal. Esse é um espaço de debate, né, onde você tem 16 conselheiros indicados pelos órgãos do Estado, ou seja, representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Secretaria de Segurança, representantes e 16 representantes da sociedade civil. Né? Eu me apresentei, né, me candidatei como representante da sociedade de São Vicente de Paulo, fui eleito, né, devemos iniciar no início desse ano esse mandato. E lá, por exemplo, é um espaço de averiguação, né, assim, de denúncias, né, não só na causa penitenciária, mas dos moradores de rua, violência contra a mulher, até um pouco da questão das crianças, embora haja um espaço dedicado aos conselhos tutelares. Então nós temos esses espaços, né, mas esses espaços são locais onde a gente precisa reivindicar, cobrar e atuar, porque no mundo político, digamos assim, cada um tem as suas prioridades, né, e a gente tem que procurar priorizar as nossas prioridades. No caso dos vicentinos, a temática social. Certo. E na sua visão, qual que é a importância de nós termos vicentinos nesses locais, principalmente políticos, por exemplo, como conselheiro tutelar, às vezes como deputado, enfim? Eu acho fundamental essa reflexão, porque, por exemplo, nós somos talvez uma das maiores redes de caridade do mundo e certamente uma das mais acreditadas, uma das mais respeitadas, né? Por onde eu passo com essa camisa da Sociedade São Vicente de Paulo, eu sempre fui muito bem recebido, né? Então, é algo do qual a gente se orgulha muito de ter uma instituição que tem acreditação, ela tem respeitabilidade mesmo entre não católicos. Então, é algo que foi construído ao longo de séculos, que a gente tem a responsabilidade de preservar. E algo que eu tenho percebido até como experiência dessa eleição, né, do Conselho dos Direitos Humanos, é que muitos grupos se fazem representar, né, até menos expressivos, digamos assim, daquilo que nós representamos a sociedade de São Vicente de Paulo, e eles conseguem às vezes eleger até bem mais conselheiros ou deputados. Então é importante que nós atentemos, né, que a nossa vida pessoal, profissional
em todos os aspectos, ela é definida por esses momentos, digamos assim, oficiais. Sim. Então, imagine um estudante que estuda, mas ele não vai fazer a prova do Enem, né? Então, o que vai definir a vida dele são esses momentos, né? Se submeter aos momentos oficiais. Aí eu trago esse exemplo para esses outros espaços. Nós temos aí em torno de 130 mil vicentinos, né, no Brasil. Ainda tem uma imensidão de simpatizantes, né, pessoas que não são vicentinos, mas que acreditam, e esse é um patrimônio gigantesco que a gente construiu, essa credibilidade. E o que eu vejo é que muitos outros movimentos, né, com todo respeito, mas que talvez não tenham a mesma credibilidade, o mesmo carinho que a gente recebe, que estão ocupando muito mais esses espaços do que nós, né? E então eu sinto que falta a nós essa percepção de que é importante fazer valer, se fazer representar nesses momentos. Não para ocupar o espaço dos outros, mas simplesmente para ocupar o nosso espaço. Porque a sensação que eu tenho é que nós não estamos ocupando o nosso espaço, nós estamos como se fosse nos escondendo, né? E isso não faz nenhum sentido. Talvez isso seja um reflexo daquele pensamento, né, de que o vicentino deve fazer algo, né, sem que uma mão saiba o que a outra está fazendo, isso é válido, mas do jeito que o mundo está hoje, você não expor as coisas boas que você faz, na verdade você está se escondendo. Eu parti desse mesmo pensamento. Esses dias na conferência a gente abriu um debate sobre isso, né? A leitura foi mais ou menos baseada um pouco no que o senhor falou, e eu lembro que algumas pessoas defendem que não sejam postados, né? Assim, de maneira bem conservadora mesmo, que eu acho que não é certo, mas como você falou, hoje, para a gente até conseguir abrir mais portas, né? Conseguir mais acessos, se a gente não divulgar, a gente não consegue chegar muito longe. A gente vai conseguir ajudar uma bolha muito pequena e não vai conseguir expandir, porque a necessidade de várias formas, né? Hoje não somente mais material. E a gente tem capacidade para ajudar de outras formas também, conforme forem acontecendo nas situações. E eu acho que a gente tem que... Eu não sei se você concorda, mas acho que a gente poderia buscar até mais parcerias, né? Mesmo, às vezes, não podendo se envolver tanto com esse lado político, mas eu acho que tem pessoas dispostas a ajudar que às vezes não tem coragem de ir na prática. Mas se a gente bater na porta e pedir, eu tenho certeza que de forma muito fácil vai contribuir. Entendeu? Mas enfim, confrade. Eu queria fazer um comentário sobre isso, porque essa reflexão ela é riquíssima. Tem dois aspectos aí. Que o mundo hoje está muito mais complexo, mais especializado. Você tem uma infinidade de pessoas especializadas em diversas atividades. Eu tenho levantado muito essa reflexão de que eu acho que nós, enquanto Sociedade São Vicente de Paulo, nós temos uma tendência a querer incorporar todas as atividades dentro da própria sociedade, ou seja, a resolver tudo dentro da própria sociedade. E existem instituições igualmente respeitáveis, né, muito bem intencionadas, que são especializadas em tratar de alguns assuntos, né, como por exemplo dependência química, assuntos até bem complexos, assuntos dessa temática penitenciária. Então, eu sinto que nós temos uma tentação em querer resolver tudo dentro da Sociedade São Vicente de Paulo. Eu defendo que a gente desenvolva mais parcerias com instituições que são dedicadas a determinados problemas que são muito complexos, né? Esse é um ponto. Outro ponto que você relatou, que eu acho que é fundamental, que a gente reforce, é que eu costumo dizer que o vicentino ele existe muito mais vicentino por aí do que está na sociedade. Por exemplo, eu me vejo como uma pessoa que já era um vicentino fora da sociedade, só que eu não conhecia a rede dessa forma de atuar. Então, eu penso que a gente ainda carece muito de demonstrar o que nós somos, porque o nosso trabalho ele é encantador. Tem muita gente que quer viver o Evangelho na caridade. E eu só sou instruída, assim, tive acesso ao conhecimento. Eu vim conhecer a sociedade com a Sociedade São Vicente de Paulo, aí com meus 30 anos, entendeu? Sim. Então, assim, foi muito tarde para os locais onde eu estava envolvido. Não, e duas coisas, por exemplo, quando nós estávamos à frente da Comissão de Jovens, aos 4 anos passados,
nós tínhamos algumas campanhas fixas, como por exemplo a campanha de volta às aulas. E hoje eu me pego pensando com a dificuldade que a gente encontra, de como que seria importante se a gente tivesse pensado nessa questão de parceria lá atrás. Por exemplo, entrar em contato com alguma fábrica ou, por exemplo, com alguma papelaria, mesmo que pequena, e tentar se compartilhar, falar, olha, a gente pode tentar oferecer algo para vocês e vocês retribuem da gente, com a forma que a gente precisa para atender essas crianças, entendeu? Porque às vezes a gente acaba encontrando algum gerente, algum dono que tem essa vontade, entendeu? Até mesmo para poder colocar em prática essa vontade de ajudar, enfim. E eu às vezes acho que falta para nós vicentinos também essa cara, essa coragem que você teve de sozinho. Eu acho que às vezes nem sozinho a gente tenta fazer as coisas, acho que até nisso falta um pouco. De ter a coragem mesmo de ir bater nesses lugares, perguntar se precisa de ajuda, se mostrar como vicentino. Acho que às vezes a gente tem um pouquinho de vergonha de falar que é vicentino, de ajudar uma pessoa sozinho. Acho que às vezes a gente carece de ajudar em grupo, sempre tem que estar com a conferência, sempre tem que estar com alguém que faça parte do mesmo movimento, sendo que a gente pode fazer tudo sozinho às vezes também, porque a caridade ela não vale só para os finais de semana, só para quando é a reunião e as visitas da conferência. Acho que ela tem que ser válida para todo o período que você tiver no seu dia a dia. Então acho que às vezes falta também, por isso que eu fico surpreso e fiz a pergunta, né, te interrompendo, de como que foi sozinho você bater nas portas de presídio e ir até uma invasão, porque assim, eu vejo com muita coragem. Mas eu vejo que essa coragem hoje talvez nos falte, não sei se você tem essa mesma percepção. E assim, confrade, de que maneira você vê que sendo vicentino, ter na prática de ir aos pobres, visitar as famílias, te ajuda nesse âmbito político? Transforma a tua forma de pensar? Como que isso contribui para essas tuas causas que você defende? Contribui não só como atuação política, mas como ser humano, né? Uhum. Na medida em que a gente, hoje eu estava visitando uma família que ela sempre nos reenergiza. Sim. Porque são tantos problemas, né, tantos traumas pelos quais a família já passou, onde a mãe já viu o filho falecer em frente à porta de casa. É tanta luta que a gente se sente pequeno diante daquela família e diante do astral da família. Ou seja, alguém que já passou talvez um ano da vida dela, dessa mulher que nós visitamos, ela deve ter mais mágoas e mais momentos, né, complicados do que a minha vida inteira. E ela está lá sempre sorridente, nos recebendo. Então isso nos reenergiza muito, né? E nos faz sempre lembrar de levar para esse meio político, nos traz firmeza, com convicção naquilo que a gente tem que defender. Isso que você perguntou sobre essa coragem de enfrentar determinadas situações, isso vem da nossa própria convicção que a gente cria de que naquele momento, naquela circunstância, Deus está comigo para fazer isso. E você simplesmente vai. Isso é algo muito pessoal, assim. Sim, mas nessa época, desculpa te interromper, nessa época, como que era a tua espiritualidade? Nessa época onde você teve essa atitude de ir sozinho, né, tomar essa atitude individual enfim, de tudo que você fez enquanto você esteve na sua cidade natal, você era participativo nas missas, com relação aos sacramentos? Como que era? Você teve esse contato com Deus para poder pensar de que poderia ter essa atitude sozinho? Eu tinha, né, uma relação não tão forte quanto tenho hoje, né? Uhum. Tanto que se eu fizesse mais parte de alguns movimentos, talvez eu já conhecesse, né, os vicentinos. Mas isso veio algo interno mesmo, né? de um sentimento interno, certo. Algo, de certa forma, meio pessoal. Né? Isso. É como se fosse algo que começa a transbordar, certo. E você não cabe mais dentro de você, você vai precisar fazer algo. É uma vocação, né? Isso. Certo, confrade. E de que maneira você tenta agregar essa vasta experiência que você tem, todo esse teu conhecimento dentro da sociedade hoje, mais especificamente dentro do teu conselho particular, como presidente? Isso. O que a gente busca é fazer algo que eu entendo que é necessário para a sociedade em todos os seus âmbitos hoje, né? Que é procurar fazer mais de uma forma mais eficiente. Entendo que hoje, com essa complexidade de atividades que nos exigem na nossa vida pessoal, profissional e familiar, a gente tem que pensar na caridade como um exercício de amor, mas como um projeto mesmo, né? A gente
tem que se deparar com uma família e perguntar, não, como é que nós vamos contribuir para a transformação dessa família? Como é que nós vamos monitorar isso? Se está sendo efetivo, se está gerando resultado, né? Se a gente está caminhando para onde a gente quer. Então, levar essas indagações e começar a controlar um pouco esses resultados é uma das contribuições que eu procuro levar. E também trazer um pouco mais de transparência, né? Procurar dar mais visibilidade, por meio de transparência, às contribuições que a sociedade faz para a comunidade. Então, nós recebemos alimentos, doações, né? Essa acreditação que as pessoas têm em nós, ela não só merece, como ela precisa ser objeto de uma prestação de contas, digamos assim, da nossa parte, né? A gente tem que publicizar o que a gente está fazendo, não só como uma forma de valorizar a nossa atuação, mas em especial até de prestar contas mesmo da confiança que a sociedade como um todo deposita em nós, né? E que a gente tem que demonstrar, né? O que é que a gente está fazendo com essa confiança que é depositada. E dentro do conselho de vocês ou conferência, vocês já tiveram algum projeto, alguma promoção que vocês conseguiram trazer uma estabilidade para as famílias que foram promovidas? Olha, algum projeto específico não, daqueles projetos sociais, né? Sociais não. Mas essa família que a gente foi visitar hoje, é curioso que ela já era acompanhada há muitos anos pela sociedade. Ela morava num dos locais mais perigosos lá da cidade estrutural, né? Tanto que eu falei, né? A mãe viu o filho falecer lá em frente à casa, eles continuavam morando lá. Então, quando surgiu essa oportunidade de eles irem, foram para o Recanto das Emas, construíram a própria casa, nós participamos dentro do possível, né, no apoio à construção desse novo lar, com a mudança. Então, foi muito realizador para nós perceber essa transformação dessa família, que coincidiu inclusive com a transformação até de moradia. Sim. Esse é como é um caso mais recente, é o primeiro que me vem à mente. Certo. E de que maneira você acha, agora falando de modo geral, né, não só mais pelo seu conselho particular, mas com a visão que você tem hoje, de que maneira você acha que os vicentinos poderiam ser mais efetivos no cuidado, no servir ao próximo? Você acha que às vezes, como eu falei anteriormente, falta um pouquinho de coragem, falta um pouquinho de atitude, de buscar fazer mais, de buscar entender mais a necessidade do próximo, encontrar alguma solução para poder contribuir de uma forma positiva? Eu penso que falta espírito jovem na sociedade, mais espírito jovem, porque a sociedade ela nasceu, né, por jovens e ela é naturalmente uma sociedade, uma atividade, a atividade vicentina, ela é intrinsecamente jovem no sentido de quem a realiza. Ou seja, ela exige que você tenha um espírito jovem. Você pode ter 80 anos, mas é necessário para que você seja um bom vicentino que você preserve esse espírito jovem. E o que é que eu chamo de espírito jovem? É procurar, né, estar atento às novidades. Ou seja, o mundo de hoje não é o mesmo de 30 anos atrás. Nós temos instrumentos hoje para fazer, para se comunicar com as famílias de forma mais efetiva, né? O WhatsApp, instrumentos de comunicação, como a gente discutiu, para dar mais visibilidade às boas ações da sociedade, até para conseguir mais apoios, e metodologias para, de fato, promover, né, uma família. Então, eu proponho muito que a gente sempre escute os jovens, né? E até no sentido de empoderar os jovens na própria sociedade. Dar mais espaço, né? Exatamente. Você falou de forma bem precisa. Eu penso que a gente não pode ter aquele sentimento de pensar da seguinte forma: eu estou aqui há 30 anos, então eu sei como as coisas devem ser. Sim. Muitas vezes um jovem, ele, com pouco tempo, ele vai trazer, né, propostas que vão revolucionar de uma forma positiva, né, a atividade vicentina, preservando os princípios da sociedade. Normalmente, usando você como exemplo, às vezes você estando jovem, aquele sentimento de ter essa coragem de ir sozinho, de ter a atitude e incentivar depois outras pessoas a irem com eles, talvez esteja maior do que conforme o passar do tempo, né?
E é sobre isso que eu queria falar com você. Claro que com o passar dos anos as nossas limitações vão aumentando. Como que você trabalha isso consigo mesmo? Como que você, como Leandro Vicentino, tenta se doar mais no seu dia a dia? Eu não digo só dos vicentinos, mas das suas atitudes pessoais mesmo. Como que você trabalha isso consigo mesmo, sabendo que agora você tem limitações maiores, não só limitações físicas, mas eu digo a falta de tempo, as atribuições profissionais, como que você trabalha isso consigo? Eu fico constantemente me refletindo, né, sobre todo o cenário que eu tenho diante de mim. Eu penso que tudo pelo qual a gente passa é um aprendizado e são instrumentos que Deus nos coloca para o que vem pela frente. Certo. Então, eu fico sempre me questionando o seguinte, diante da situação que se apresenta, dado que eu já vivi, o que é que eu posso fazer diferente das outras vezes, né, para fazer melhor ou evitar alguns erros? Então, é basicamente dessa forma, né, procurando tirar algum aprendizado de tudo pelo qual eu já passei, ou tudo pelo qual eu já aprendi, e também o que eu já testemunhei, porque você pode aprender também com os erros e os acertos dos outros. Você não precisa necessariamente passar pelas agruras, né, para tomar lições. Então, eu penso nisso. O que eu me cobro muito é nesse sentido. Diante do que já me foi apresentado pela vida, como é que eu devo fazer isso? Porque eu penso que todas as oportunidades que Deus nos dá são instrumentos para o que vem pela frente. E a gente não pode ter inibição, né, de utilizar esses instrumentos. São instrumentos que eu falo são conhecimentos, são histórias que a gente já ouviu, situações. Sim. E assim, como Vicentino, a gente costuma falar muito, claro, sobre a caridade, que é o assunto principal. Mas como que você também hoje, né, atualmente, trabalha a sua espiritualidade? Você busca assistência espiritual, você tem uma rotina diária, pelo menos padrão, em buscar a Deus nas suas orações, dentro da igreja? É curioso que eu fiz fiz 2 vezes o caminho de Santiago de Compostela, né? Aquele que caminha. Uma vez eu fiz o caminho francês. Tem o caminho francês que sai do sul da França, vai até a cidade de Santiago, de Compostela, lá na Espanha, e tem o caminho português que eu fiz também um pouco mais curto. E aí nesse caminho eu desenvolvi uma oração que eu procuro rezar todos os dias, uma oração própria minha. Que eu vou repetir aqui algo do tipo assim: Senhor, né? Eu lhe agradeço pela sua proteção no dia de ontem, peço que você me proteja no dia de hoje, peço que você guie as minhas palavras, meus instintos, meus olhares, meus pensamentos, no intuito da realização dos teus projetos, que os teus projetos sejam os meus projetos e que eles aconteçam não no meu tempo, mas no seu tempo, mesmo que eu não tenha compreensão de tudo que está por vir. Então, quase toda manhã eu mentalizo essa oração e tenho a rotina católica de ir à missa, e tem as reuniões, e que aí naturalmente me inserem nesse contexto, né, os eventos vicentinos. Mas eu tenho um lado meu próprio também, que eu peço para que eu seja um instrumento, né, do que Deus quer, mesmo que eu não compreenda o que é que Ele quer. E como que hoje a vida de São Vicente, enfim, durante toda essa tua caminhada, a vida de São Vicente, a vida de Osanã, enfim, te inspira, te motiva? É curioso, né, que a gente fez um workshop, né, para falar sobre a vida de São Vicente, e me fez rememorar... Aqui no seu conselho particular? Foi do conselho particular, mas foi inclusive aqui, no conselho metropolitano, no espaço, né, que nós usamos. Sim. E aí eu fiquei muito feliz porque eu, revivendo a vida do Vicente, né, eu vi que os 2 segmentos principais para os quais ele dedicou uma especial atenção eram os presidiários e as crianças, né, que ele entendia naquela época como os mais assim, vulneráveis. E, coincidentemente, minha vida meio que me levou um pouco para isso, né? Estou muito focado nessa questão de abrirmos uma conferência de criança e adolescente. Eu acho que é o investimento mais urgente da Sociedade São Vicente de Paulo. São as conferências de crianças e adolescentes e conferências de jovens, né?
Então, eu diria que a minha principal missão esse ano na sociedade é ter essa fundação da primeira conferência de crianças e adolescentes lá do Guaradores. Ótimo. Inclusive, a gente está à disposição. Se precisar de ajuda, estamos aí, tá? E, confrade, agora já entrando um pouco mais sobre esse assunto das causas penitenciárias, como que é? Explica pra gente como que é as suas atividades hoje, como que você... É só em Brasília ou você visita outros estados também? Como que é a sua participação nessa causa? Então, inicialmente é importante relatar que eu sou um ativista no sentido puro da palavra, né? Que é aquilo que você faz de forma alheia à sua atividade profissional. Eu trabalho mais voltado à tecnologia, então certo. Tudo isso é uma atividade extra, o que gera algumas limitações. Certo. Mas aí eu me apego àquele princípio de que às vezes fazendo o mínimo, dependendo do contexto, a gente acaba fazendo muito. Então eu tenho levantado essa bandeira, né, na política, porque eu acho que ela tem que ser levantada, e eu sinto que o Brasil ele tem alguns grandes problemas. Aqueles problemas onde você tem que sentar e respirar um pouco para pensar o que é que faz. E entre os grandes problemas, para mim o mais esquecido é esse. Né, por todo esse estigma. É algo muito delicado, porque você tem que ter muito cuidado para não ficar quase desrespeitando as vítimas, né, na medida que eu prego que se tenha mais atenção ao sistema penitenciário, que é preciso tratar bem as pessoas para que elas sejam efetivamente transformadas, é preciso ter muito zelo nas palavras para que as vítimas dos crimes não se sintam até ofendidas, né, com isso. E eu tenho focado muito do que eu percebi em trazer para o Distrito Federal uma metodologia que é a APAC. Isso, eu ia perguntar como que funciona. Que curiosamente foi criada por um vicentino. Sim, eu também vi a postagem. Não cheguei a ler completo, mas eu vi você mencionando o vicentino. Pelo senhor Mário Toboni, foi criada no interior de São Paulo. Depois ela foi incorporada ao estado de Minas Gerais, onde ela existe, né, de uma forma mais presente, com várias unidades. E ela, inicialmente, essa sigla, APAC, ela significava o seguinte: amarás ao próximo, amarás a Cristo. Hoje deram uma adaptação no nome, passou a ser Associação de Proteção e Amparo aos Condenados. Mas quais são os pilares, né, dessa associação? Ela é uma metodologia, ela possui uma metodologia própria, baseada na ideia de que o ser humano ele é naturalmente uma criatura divina e que se ele não está indo por um caminho melhor, é porque ele não recebeu os insumos adequados, não se encontrou, né, espiritualmente. Então essa metodologia ela baseia fortemente no envolvimento da comunidade, né, no cumprimento da pena das pessoas que foram condenadas, no sentido de, ao invés de tratar o sistema penitenciário como uma caixa preta, né, algo que ninguém quer ouvir falar, não, a gente quer levar a sociedade para dentro do sistema prisional, primeiro, para fazer com que as famílias, né, estejam mais presentes, para fazer com que os próprios apenados saibam que tem pessoas que se preocupam com eles, e isso tem um impacto muito forte. Você está cumprindo pena e vê um voluntário entrando lá, dedicando parte do seu tempo para apoiá-los, isso tem um efeito muito forte. E aí tem uma metodologia de disciplina e de educação, religiosidade, que efetivamente tem demonstrado que apresenta bons resultados. Então, digamos assim, são voluntários, é um pouco de situações, são voluntários que vão até o sistema penitenciário, levando educação, evangelização e demais situações. Exatamente. A metodologia tem alguns requisitos, né? Prevê um local próprio, com no máximo 200 recuperandos, que eles chamam. Tem um grupo mínimo de funcionários, mas grande parte da atuação ela é feita por voluntários, professores, pessoas que vão ajudar na espiritualização. Envolve psicólogos. Exatamente, os médicos. Sim. E envolvimento de empresas parceiras também. E o curioso disso é que ela apresenta em média 1/3 do custo que se tem no sistema comum e apresenta resultados
em média, 3 vezes melhores do que o que se percebe na média nacional, em termos de diminuição da reincidência criminal. Então é uma metodologia já que não é uma experimentação, ela já é comprovada. E aí, digamos que quando essa pessoa que vocês estão ajudando, acaba que vocês mantêm contato, claro, sai de lá, cumpre a pena, vocês ainda continuam mantendo contato? Essa ajuda, esses voluntários continuam contribuindo aqui fora também? Ou esse método, essa ajuda só acontece lá? Quando a pessoa sai, vocês já não mais têm contato? No que se refere especificamente à PAC, ela é concentrada no cumprimento da pena. Né? Mas existe toda uma rede de atenção a essas pessoas, que elas são chamadas de egressos. Né? São várias instituições parceiras voltadas especialmente a essa questão do egresso. A grande vantagem da PAC nesse sentido é que o apenado ele já exerce a atividade profissional já intensa lá dentro. Então ele muitas vezes já sai até com um trabalho, até muitas vezes pela própria empresa que já atua dentro da unidade prisional, ele pode continuar. E essa metodologia já tem em Brasília? Não. Um dos nossos esforços é justamente para trazer. E quais estão sendo as dificuldades para conseguir implantar aqui? Nós temos que conseguir terreno, voluntários, né? Porque por mais que o Ministério Público, o Poder Judiciário queira, não tem como se implantar uma metodologia dessa sem voluntários, porque a sociedade de fato tem que abraçar. E aqui eu aproveito para fazer um convite, né, aos nossos ouvintes para que procurem conhecer a metodologia PAC, fazer parte desse movimento e dizer que é uma experiência extraordinária. Eu inicialmente estudei a metodologia e quando eu fui conhecê-la, eu fui a Paracatu, eu já falei de imediato, né, eu quero ficar com os recuperandos. Então, o meu primeiro contato físico com a metodologia já foi, eu passei 3 dias com eles, vivendo a rotina deles, dormindo nas celas, usando os mesmos banheiros. E eles permitem assim Sim, não para qualquer pessoa, mas no meu caso eles permitiram. Mas eu não me refiro às pessoas que estão presas, eu me refiro à própria direção do presídio, digamos. Isso, no meu caso permitiram, né? Claro que isso eventualmente não vai virar uma atividade corriqueira, né? Sim, corriqueira, mas eu quero dar esse meu testemunho aqui, né, do quão eu não me senti inseguro em momento algum. E muito pelo contrário, foram os dias de maior disciplina e espiritualização que eu já vivi. Porque desde as 6 da manhã você já acorda. Mas só foi você? Sou eu. Mais uma vez, com aquele espírito, eu quero ir. Eu quero ir, quero dormir com eles e aí você passou esses 3 dias aí mantendo disciplina, acordando cedo. Você trabalhou também, fez as funções que eles faziam? Algumas sim. Curiosamente, eu participei de uma reunião vicentina. Lá tinha uma conferência vicentina. Isso então, em Paracatu? Em Paracatu, dentro da unidade prisional. Então eu participei também na reunião da conferência vicentina. E assim, você acha que a ressocialização é necessária para todos os casos, independente dos antecedentes do cidadão, da pessoa? Você acha que é necessária a pessoa ser ressocializada? Eu vou dizer por quê. Tem algo muito forte aí que vai além até do sistema penitenciário, que envolve o nosso reconhecimento enquanto ser humano. Né? Como eu falei, talvez o maior problema do sistema penitenciário seja talvez essa falta de fé das pessoas sobre a natureza humana. Né? Então, para mim, eu tenho plena convicção, falo com muita naturalidade que o ser humano é uma criatura divina. Então, na medida em que eu entendo que o amor de Deus é infinito, eu não posso colocar a limitação de que algumas pessoas vão conseguir, né, se ressocializar, vão conseguir se redimir dos seus erros e outras não. Certo. E qual o grande problema de nós negarmos isso, negarmos essa capacidade do ser humano de melhorar? É que o passo seguinte é que você vai negar a sua própria capacidade. Isso é muito perigoso. É como se nós perdêssemos a fé no ser humano e logo em seguida você pode perder a fé em si próprio. Então,
Então tem um raciocínio aí muito interessante, né, que eu reforço, que o sistema penitenciário ele traz essa reflexão sobre quem nós realmente somos, né, como é que nós lidamos com as pessoas que cometeram erros, que eu acredito que isso diz muito sobre nós, e nos faz resgatar a nossa fé. O que a gente percebe quando adentra esses estabelecimentos prisionais é que a sensação é que aquelas pessoas não estão tão distantes de nós. A gente fica o tempo todo se questionando o que é que nós teríamos feito se tivéssemos enfrentado as mesmas situações, né? Interessante. E você acha que o nosso sistema hoje influencia muito para que a pessoa saia de lá pior? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, em média, né, inclusive do ponto de vista, não vou nem entrar nesse aspecto cristão, né, nesse aspecto de acreditar na pessoa humana, mas se nós formos olhar o sistema penitenciário como um sistema, assim como o sistema de transporte, o sistema de educação, o sistema de saúde, o que a gente conclui é que é o sistema mais ineficiente que existe, porque ele tem como grande finalidade transformar pessoas para melhor. E ali você tem profissionais que estão criando vários traumas, profissionais que trabalham na segurança pública, né? Tem várias notícias aí de profissionais muito traumatizados, né? Com problemas psicológicos, por estarem enfrentando um ambiente tão inóspito, e eles também não são valorizados. E tem famílias também enfrentando situações muito complicadas, de ter que se deslocar para locais muito distantes, sem apoio. Fala-se que a família ela cumpre pena junto da pessoa, né? Então você tem a geração dos filhos que vem sofrendo já junto com problemas que eles nem causaram, né? As crianças não causaram os problemas dos pais, digamos assim. E aí esse contexto todo, ele cria um modelo onde ou todas ou quase todas as facções criminosas do país, elas surgiram dentro do sistema prisional. Então essa ausência nossa de discussão, ela fez, né, e faz com que a criminalidade mais pesada, mais forte, ela surgisse dentro do sistema prisional e está apenas se multiplicando. Ao passo de que hoje, quando uma pessoa entra, né, no sistema prisional, o caminho natural é que ela tenha que se definir sobre para qual facção ela vai ser cooptada, digamos assim. Na verdade, ela não tem, ela até perde um pouco essa condição, porque ela vai ouvir, né, situações do tipo: olha, você vai estar no nosso grupo aqui, nós vamos proteger sua família, mas você é o nosso soldado. Então, muitas vezes alguém entra no sistema prisional por algo banal e vai sair de lá como um verdadeiro soldado do crime. Então, enquanto nós continuarmos fechando os olhos para essa temática, sobre a dimensão que se envolve, a criminalidade só vai aumentar e de uma forma cada vez mais traumática, né, para todo mundo, para os profissionais que trabalham, para a sociedade. Eu sei que isso é algo que envolve muito político, né, mas você acha que falta um pouco da sociedade de São Vicente de Paulo nessa causa? Como, por exemplo, a gente já teve um bate-papo aqui com o pessoal da Pastoral Carcerária, que é um movimento totalmente voltado a essa situação. Mas que não deixa de ser caridade, né? Não deixa de a gente atender pessoas que estão desfavorecidas, digamos assim. Você acha que falta um pouco da sociedade de olhar para esse lado? Pelo menos aqui em Brasília, me refiro. Acho, porque até pelo nosso histórico, né? Eu estava relendo a história da sociedade. Além do próprio São Vicente, né, que teve como especial atenção a isso, os próprios fundadores, acho que era o Augusto Talandier, ele frequentava também, visitava os presos. Então está na raiz da sociedade fazer isso, né? Então, em princípio, deveria ser super natural para nós vicentinos se deparar com esse tema. E se nós que somos vicentinos, né, os discípulos de São Vicente, não fazemos isso, a gente não pode esperar que os outros façam. Como eu falei no início, existe sim um preço a ser pago para quem lida com esse problema, porque inicialmente você vai ser taxado de alguém que quer passar a mão na cabeça do crime, né, amenizar essa questão, mas com o tempo, uma vez que você paga esse preço inicial, as pessoas começam a se abrir mais e entender que não existe outro caminho que não seja
a efetiva transformação das pessoas. Qualquer conversa sobre o sistema prisional, sobre segurança pública, que não sinalize a efetiva transformação das pessoas, inclusive a nossa própria efetiva transformação, não vai gerar efetivos resultados. Vai só ficar retroalimentando esse sistema que a gente tem, de frustrações, de traumas, e a gente não vai, de fato, caminhar para a resolução do problema. Certo. Como eu havia falado na apresentação sua, você foi eleito conselheiro, conselheiro titular do Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Brevemente a gente passou por esse assunto e em uma das suas postagens, mais especificamente a postagem sobre a sua eleição, né? Como que a sociedade teve influência nisso? Você falou que teve parte de influência da sociedade. Como foram eles que te indicaram? Como que funcionou esse processo? Exatamente. Para você se candidatar, né, a um cargo desse de conselheiro, você precisa ser indicado por uma sociedade, por alguma entidade, associação, instituição que exerça atividade social. E nesse sentido eu pedi à sociedade para ser um representante da sociedade nessa eleição. Então eu fui lá, me coloquei como vicentino, né? Inclusive no meu discurso de candidatura eu falei que as prioridades seriam as mesmas de São Vicente, as crianças. Acontece uma votação? Acontece uma votação. E quem pode votar? São delegados que são indicados por essas entidades. Inclusive, algo que eu percebi que deveria ter feito muito melhor seria ter convocado os vicentinos para ir lá votar. Porque isso até tem uma conexão com aquilo que você falou, né? Nós nos fazemos representar. Sim. O que eu vi é que há grupos muito menores do que nós, mas que nesses momentos decisivos se fazem muito mais presentes e conseguem eleger várias pessoas. Então, diante da representatividade que nós temos, esses espaços de decisão, de fala, a gente sempre deveria ter vários representantes. Então quer dizer que nesse espaço que você tem agora como conselheiro, você pode incluir a sociedade. Ela pode estar presente ali, pode estar vendo o que você está fazendo, você pode convocar pessoas que façam parte da sociedade para estar em contato contigo, digamos que trabalhando com você. Posso, e chamar atenção para outros conselhos, outros espaços de eleição, né, que a gente venha ter a oportunidade, para que a gente lembre de convocar os vicentinos. Porque eu fui eleito pelo carinho que a própria sociedade tinha pelos vicentinos. Mas foi até um erro meu, eu não convoquei os próprios vicentinos para irem lá votarem, porque não havia limitação de pessoas, né? Nós poderíamos ter 50 vicentinos lá no momento da votação para eleger. Eu acho que isso são assuntos até válidos para quem sabe o senhor conversar com o próprio Zé Alves, que o senhor provavelmente conhece, e pedir um espaço para poder conversar com presidentes de conselhos centrais e conselhos particulares para falar sobre essa importância. Acho que isso é algo, eu falando por mim mesmo, que não conheço, e acredito que outras pessoas também não tenham conhecimento sobre como que atua, onde que atua, como que é a votação, enfim. Então, se eu não tivesse pesquisado, eu não saberia que você faz parte desse conselho. E aí é o que eu iria perguntar, essa atuação é só em Brasília ou se dá pelo Brasil todo? Essa é só no Distrito Federal, Esse conselho. Bacana. Frade, já finalizando, eu queria perguntar, na tua vida em geral, não falando só sobre a sociedade, mas quais são os teus maiores desafios hoje? Olha, o meu principal desafio, né, o meu grande sonho, digamos assim, é que quando eu já não estiver mais aqui, eu posso ver que eu fiz pelo menos metade do que se esperava de mim. Então, o que eu fico me cobrando e refletindo é justamente em direcionar o meu tempo, a minha vida, para aquilo que agrade a Deus, digamos assim. Então, é o que eu sempre fico de forma contínua, né, me inspirando a fazer. Eu procurando analisar os cenários, né, as circunstâncias, os avisos. Né. Então, eu acho que o meu maior desafio é isso, é procurar fazer da melhor forma a obra de Deus. Eu acho que confrades, consórcios como o senhor deveriam ser mais vistos. Eu acho que a sociedade deveria colocar vocês mais em pauta,
serem mais ouvidos, porque assim, como eu falei, não vai novamente uma crítica. Eu acho que às vezes falta muito da nossa atitude pessoal e foi algo que você teve e tem como testemunho. E às vezes isso meio que indiretamente acaba influenciando outras pessoas. Então, para mim particularmente, quando eu ouço algo assim, me dá mais motivação de tentar fazer, de buscar ideias, projetos que possam agregar com a sociedade, fazer com que a gente cresça. E eu não digo crescer só em termos de membros, mas crescer em termos de ajudar mais pessoas, que às vezes é o que precisamos mais também, né? Não só membros, mas como ir ao encontro de mais pessoas para ver se a gente consiga contribuir ainda mais. Então acho que poderia dar mais espaço, você poderia estar presente mais em CAFOS, em palestras sobre projetos, enfim, acho que suas ideias são muito válidas. E, como eu falei, já finalizando, eu queria que você falasse para mim como que, hoje, na sua visão, como que você queria que a nossa sociedade fosse, o que você acha que falta mais para os vicentinos, de forma geral, não digo só para Brasília, mas no Brasil, no nacional, pela sua visão, pelo conhecimento que você tem hoje. 2 pontos para mim, né? Primeiro, entender que o mundo hoje ele exige que a gente execute várias tarefas ao mesmo tempo e que isso vai continuar, ou seja, eu não tenho mais uma vida onde eu vou me aposentar e agora eu vou ser vicentino depois que eu me aposentar. Não, eu já tenho consciência de que eu não vou me aposentar, eu vou ter esse momento de agora eu parei de trabalhar. Então, eu acredito que essa geração que está agora e a que vem pela frente, a gente vai a vida inteira ficar estudando, trabalhando, cuidando da família e vivendo nossa espiritualidade. Então, atentar para isso é importante para nós procurarmos fazer as atividades de uma forma mais eficiente, né? Tendo os mesmos resultados, mas de uma forma mais eficiente. E focar na juventude. Né? Nós temos esse dado de que acho que a média da sociedade de São Vicente de Paulo é de mais de 60 anos, se eu não me engano. Então isso é muito preocupante. Atentar para a juventude e não no sentido de ver a juventude como o futuro. Eu acho que a juventude não é o futuro da sociedade, ela é o presente, ela tem que ser sempre o presente. Então a juventude ela tem que ser recebida e imediatamente ouvida. Né? Nós não podemos, as pessoas que estão há mais tempo, ficar com a postura de receber um jovem e deixá-lo numa condição em que ele vai apenas aprender, porque muitas vezes o novato ele tem muito mais consciência, né, de como algumas atividades devem ser feitas, e ele é quem vai fazer o que nunca foi feito antes. Não é a pessoa que está há 30 anos que vai fazer o que nunca foi feito antes. Geralmente é o novato. E ele vai estar muito mais conectado com essa realidade, né, que eu descrevi, de que é necessário ter várias atribuições ao mesmo tempo, conviver com isso, com naturalidade, do que outras pessoas. Então, eu acho que a gente deve focar fortemente na juventude como protagonista. Ter jovem mesmo exercendo função de presidente do Conselho Metropolitano, o que quer que seja, e não como o futuro da sociedade. O jovem ele tem que ser o presente da sociedade. Perfeito. E agora, realmente, para finalizar, o que a sociedade representa na sua vida hoje? É um pilar, né, de espiritualidade, um pilar de referência, de atuação e um ensinamento do quanto a obra coletiva, né, é capaz de gerar, né, no sentido de conhecer pessoas, de ser referenciado por alguém, de poder fazer algo de forma mais perene. Né? Eu me encaixei muito bem, me encantei pela sociedade, na medida em que eu vi que eu poderia desenvolver as mesmas ações, só que de uma forma que elas tivessem continuidade mesmo na minha ausência. Então, a sociedade ela representa isso para mim, um espaço de espiritualidade, de vivência efetiva do Evangelho, da forma como eu entendo que ele deve ser vivido. E é isso, principalmente. Uma frase perfeita, muito obrigado, espero que você tenha gostado, ficado à vontade. Para mim foi um pouquinho mais difícil porque eu estou sem o meu parceiro aqui do lado, mas acho que deu para tocar bem, acho que consegui esclarecer muitas das dúvidas e também do que eu queria conhecer sobre essas tuas causas, sobre essas tuas defesas. E como eu falei, eu acho muito importante, muito válido, acho que faltam mais pessoas com essas atitudes, tanto individualmente quanto de maneira coletiva.
E eu acho que isso agrega muito para a gente, contribui muito para que a gente se motive, se incentive ainda mais, porque às vezes a gente está tanto tempo no caminho fazendo a mesma coisa, andando em círculos, que falta motivação, falta incentivo, e a gente se encontra pensando se a gente continua, se a gente sai, se a gente tem capacidade de fazer mais, se o erro está dentro de nós mesmos, ou enfim. Mas eu vejo que quando a gente quer, quando a gente tem esse sentimento, essa vocação mesmo, e reconhece essa vocação, a gente vai muito longe mesmo que sozinho. É claro que sempre colocando o nome da sociedade em primeiro lugar, porque é o que nós somos, né? Mas a gente pode fazer também, né? Se a gente vê que outras pessoas não estão afim, que a gente não está tendo esse apoio, a gente tem as nossas limitações, mas a gente também alcança grandes lugares com a graça de Deus. E para mim foi muito esclarecedor isso, foi muito bom porque agrega bastante. Então eu queria te agradecer, espero que você tenha gostado e queria que você também deixasse um comentário final, o que você achou. Eu que agradeço, eu me sinto honrado de ter sido convidado aqui para o Vicente Cast e deixar essa palavra de incentivo, né, para os vicentinos, para eles se revigorarem. Eu fiz um mestrado lá na Europa e um dos sentimentos que eu trouxe, né, em relação ao Brasil é que a gente não tem vergonha do que deveria ter vergonha aqui no Brasil e tem vergonha do que não deveria ter nenhuma vergonha. Então, até compactuando com um pouco do que você falou, acho que a gente é muito tímido diante da beleza da obra vicentina. A gente não tem que ter timidez com a obra vicentina, porque a gente tem que ter muito orgulho, né? Eu estou há acho que 12 anos, isso, mais ou menos, na Sociedade São Vicente de Paulo, e eu nunca enfrentei um momento onde eu me expus como vicentino, onde eu não tenha sido extremamente bem recebido. Então isso tem um valor que é incontável, né? De você ter a credibilidade, ter o carinho das pessoas e traz também uma certa responsabilidade, porque isso foi construído pelos nossos fundadores, pelos outros vicentinos, ao longo de séculos, né? Então essa mensagem que eu deixo, que a gente não tem que ter nenhuma timidez com a atividade vicentina e tem que tudo isso que foi construído pelos nossos antecessores é um instrumento que Deus nos dá para a gente expor a nossa atividade com orgulho e continuar indo adiante. Obrigado. Maravilha, confrade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.